Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá falar um pouquinho sobre mapa mental? A ideia desse vídeo é eu tentar explicar de uma maneira bem rápida e prática como que nós conseguimos implementar o mapa mental num sistema de gestão de projetos. Deixar bem claro que esses projetos eles podem ser qualquer tipo de projeto. Obviamente, por eu ser focado um pouquinho mais na área de indústria, os meus modelos serão voltados mais para a indústria. Mas nesse caso específico, o meu mapa mental, que é o modelo pronto e eu vou explicar ele tem a ver com o projeto de forma geral, certo? Então, vamos lá para o que interessa para nós. Assim, nós vamos iniciar o mapa mental pelo centro dele, certo? Então, praticamente, o título principal desse mapa mental que iremos elaborar, ele chama Problemas em Projetos. Então aqui, de uma maneira bem diversificada, a gente acaba abordando mais assuntos genéricos do que específicos sobre um projeto. Basicamente, a ordem de funcionamento do mapa mental é ele tentar ser o mais didático possível, para outra pessoa, na hora que ela olhar o mapa, ela conseguir entender e ser bem claro, de uma forma até um pouco simplória, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no início aqui, no centro do nosso mapa mental, eu abordo o tema principal, que é problemas em projetos. Um ramo do problema em projeto é a dificuldade do gerente. Então, lembrando que o ideal é para todo projeto existir a figura do gerente de projetos. Nesse caso, a gente já parte do ponto que o primeiro problema encontrado em um projeto é quando o gerente de projetos encontra algum tipo de dificuldade. E aqui, eu faço questão de mostrar que o gerente, nesse caso do mapa, eu mostro ele uma figura bem simplória de um desenho animado. Então pode ser o que você bem entender. Ao longo do mapa mental, nós vamos descobrir outros tipos de figuras, algumas intuitivas, outras terão a figura mais o título. Então isso é para exemplificar a simplicidade que o mapa mental ele tem que possuir. Então vamos lá fazer a continuação do nosso mapa aqui do problemas em projetos. Basicamente, dificuldades do gerente. Uma das é a crença excessiva em técnicas de administração. Então o gerente já vem viciado de um outro projeto e ele traz toda essa crença, todo esse vício para esse projeto agora, e isso pode ser um problema. Um outro problema é o gerente não possuir o perfil adequado para aquele projeto, que o administrador principal, pode ser um diretor, alguma coisa, não soube selecionar de maneira adequada o gerente para aquele projeto. Uma outra dificuldade do gerente é realmente seguir um caminho. Então, na figura, ele mostra do lado esquerdo utilidade ou futilidade. Então, basicamente, a gente resume essa figura como uma falta de foco mesmo do gerente de projeto, e isso pode ser uma dificuldade. Então, nós encerramos esse primeiro ramo, vamos dizer assim, do nosso mapa em projetos. Aqui eu vou tentar exemplificar nesse primeiro, mas nos demais eu não vou parar para explicar isso. Porém, a gente resume o problema principal, basicamente, né? E depois esse tronco aqui, e o tronco ele liga nos principais projetos. Então nós vamos perceber que para os demais itens o mapa mental ele é baseado nessa estrutura. Idealmente, quanto mais figuras ilustrativas, coloridas, isso torna o mapa mental cada vez mais completo e mais fácil de verificar. Então vamos dar uma acelerada aqui no nosso mapa mental, dei uma parada nessa parte somente para elucidar esse primeiro, né? Então vamos para o segundo. O segundo problema de projeto, nesse projeto nós envolvermos empresas que não têm a qualidade. O que seria isso, não ter qualidade? Uma figurinha de um aperto de mão e um dinheiro no bolso. Então a gente está falando aqui de corrupção, um baita de um problema em qualquer tipo de projeto. O segundo é uma figura também que está mostrando para a gente aqui uma ponte que no final ela não se encontrou.
iniciou uma ponte de um lado, do outro e ela não encontrou. Então, um problema exatamente de uma empresa sem qualidade e sem nenhum tipo de escopo definido, vamos dizer assim, né? E um outro problema de empresa sem qualidade é a própria interrupção injustificada ou a descontinuidade. Então, de repente, a empresa vem prestando serviço e ela fala, não dá mais para mim por qualquer tipo de problema. Então, esse é um outro ramo que nós fazemos aqui no mapa mental. O terceiro vem na falha de execução. O que pode ser a falha de execução? A falta de pessoas qualificadas, o desenho com o rapaz coçando a cabeça. Um outro problema é o foco em outros assuntos, então uma falta de foco, uma dispersão da equipe, vamos dizer assim. E um terceiro item abordado é a atividade importante delegado a uma pessoa, e nesse caso, ou a atividade ela demandaria ser delegada para mais pessoas, ou para uma pessoa com maior perfil para aquilo que estaria a ser executado. Então, esse seria o fim da falha na execução. Obviamente, falhas na execução ou empresas sem qualidades ou dificuldades do gerente pode ser inúmeros temas. Aqui eu tentei deixar de uma forma mais didática e com menos itens, até para ficar mais fácil de fazer o vídeo, né? Então, uma outra parte, proposta mal feita. O que eu chamo sobre proposta mal feita? É realmente uma proposta sem escopo, uma proposta que não é o que a gente precisa, ou uma empresa sem qualidade, enfim, qualquer tipo de problema na proposta eu coloquei como sendo um possível problema de projeto. O outro, penúltimo item, é o planejamento de má qualidade. O que tem no planejamento de má qualidade? Regras de decisões imprecisas, que não são claras, a variação. O planejamento de má qualidade e esse símbolo de dinheiro ou sifão para vermelho para menos e para mais quer dizer um não planejamento de uma variação de orçamento, vamos dizer assim. Então, o próximo é o pior de todos, que seria um atraso do projeto. Talvez essas duas figuras elas exemplifiquem a clássica falta de planejamento de um projeto. É o projeto que atrasa e o projeto que sai mais caro. Então aqui exemplifica muito bem. E o legal dessa história é que eu falei em atraso. E o símbolo que eu utilizei para atraso simplesmente foi um símbolo do relógio desorganizado, para mostrar a simplicidade. Então, se eu quisesse utilizar ao invés de escrever regras de decisão imprecisa, eu encontrar uma figura adequada para colocar aqui, obviamente é melhor a figura para o mapa ele ficar muito mais interessante, né? Muito mais didático, colorido. Nesse caso, diria que até quanto mais colorido, melhor, né? Então, e aqui nós vamos para o nosso último mapeamento, né? Sobre problemas em projetos. Então, vem a necessidade e objetivos mal definidos. O que isso eu quero dizer? Cliente foca no alvo errado. Legal que eu vou voltar nessa figura aqui antes de acabar para mostrar que esse é um caso que eu coloquei texto e coloquei uma figura também. Uma outra é o cliente mal entendido. Isso tem de monte também. O que é o cliente mal entendido? É aquele cliente que ele não sabe o que ele quer. Ele simplesmente quer fazer algo que ele não sabe o que quer. Parece até meio engraçado, mas é o que mais tem. É o cliente que quer uma melhoria, quer um projeto, quer uma instalação nova, quer um produto novo, mas ao fundo mesmo ele não sabe o que ele quer. E aqui algo interessante que é a especificação mal feita, né? É o projeto que não tem escopo, é o projeto que ele é listado de forma simplória, ele é maior e assim por diante. Então, eu acabo esse mapa mental aqui de problemas em projetos com a especificação mal feita. Porém aqui eu queria fazer somente algumas observações bem rápidas sobre o mapa mental. Então aqui nós temos duas situações. Eu abordo o mapa mental como sendo uma ferramenta de projetos, porque numa reunião, por exemplo, dependendo de qual for o nível da reunião, ou até colocar como um anexo em documentação de projeto,
é interessante porque o mapa mental ele é feito simplesmente, como o nome diz, né? Ele é para criar alguns vínculos na mente de quem está olhando o projeto. Então, vamos abordar aqui sobre a questão do mapa mental relacionado ao projeto. Inicialmente, nós começamos aqui com o título inicial, perfeito. Então, o título desse meu mapa mental são problemas em projetos. O primeiro tema que eu abordei foi a dificuldade do gerente. E um ponto importante, eu coloquei aqui um desenho animado com a mão na cabeça, mostrando a dificuldade. No mapa mental, eu mesclei entre figuras, somente figuras, ou somente texto, ou figura e texto. Nessa que eu iria voltar, o cliente foca no alvo errado. Interessante porque às vezes eu colocar somente o paraquedinha indo para o alvo errado, que é um jacaré aqui, né? Ele já simboliza isso, porém, nesse caso eu achei interessante colocar o título exatamente que eu quero fixar na cabeça da pessoa que visualiza essa imagem. Então, isso mostra, às vezes, como uma figura, né? Ela diz mais que 1000 palavras, porém, quando uma figura ela é associada com texto, muitas vezes ela é muito mais esclarecedora e ela não deixa um duplo sentido naquilo que você coloca. Então, por exemplo, essa figura aqui do relógio mal organizado, realmente essa figura ela simboliza o atraso e desorganização, certo? Então é algo que pode ser intuitivo, porém o mapa mental é muito importante também que seja explicado e que seja demonstrado, né? O mapa mental ele vem junto geralmente com uma tabela de risco, nesse caso do problema. Então eu teria uma tabela com todos esses itens antes para eu mostrar, para eu organizar minhas ideias, porque realmente se eu for iniciar o mapa mental justamente só com o meu tema, você de repente pode ser que tenha muita dificuldade. Então inicialmente seria interessante iniciar com uma tabelinha, colocando lá como tema principal, por exemplo, problemas em projetos. Depois eu criaria alguma coluna com dificuldades do gerente, empresa sem qualidade, falhas na execução, proposta mal feita, planejamento de má qualidade e necessidade de objetivos mal definidos. E o quanto mais você decidir como tema secundário, vamos dizer assim, porque o tema principal seria o problema em projeto, secundário é específico alguma coisa. E dentro desse tema definido como dificuldade do gerente, você colocaria exatamente o que você acha interessante, certo? Então eu queria deixar aqui essa observação, essa contribuição com o mapa mental. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Queria agradecer por estar vendo esse vídeo. Muito obrigado pela disposição. Valeu mesmo. Comentários no vídeo. Obrigado. Valeu.